Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce, eterna consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, você que da sua casa nos acompanha nesse momento, no nosso culto ao nosso Deus, e você que durante essa semana vai estar acessando essa live para também fazer e prestar ao Senhor o seu culto. Desejo de todo o meu coração que Deus te abençoe de tal maneira que você viva uma experiência real e profunda com o Deus de nossas vidas, com o nosso Paizinho do céu, nosso Pai amado. Como nós sempre falamos, não podemos prestar a um Deus santo um culto de qualquer maneira. Ele até procura em nós verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores são, segundo Jesus Cristo, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu quero... Está dando uma interferênciazinha ali, que o programa ao vivo tem essas coisas, Então, meus amados, eu quero convidar a você para, daí da sua casa, nós estarmos orando, entregando ao nosso Deus esse culto e pedindo a graça dele sobre nós. Que Deus se digne em aceitar o seu louvor. E eu desafio você a cantar para Deus. Cantar com a boca, cantar com a alma, cantar com o coração. Eu desafio você a orar ao Senhor, falar com Deus e ouvir a voz de Deus. E eu desafio você a abrir o seu coração para a palavra de Deus que vai chegar até você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Pai querido. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, o Deus fiel que sustenta, que conduz e que abençoa, o Deus que cuida, meu Deus, mesmo do passarinho, mesmo das ervas do campo. Pai, nós te louvamos pelo Deus que o Senhor é, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus amoroso. Pai querido, Pai, nós declaramos que te amamos, reconhecidos, nosso Deus, que nem somos dignos de chamar o Senhor de Pai, e menos ainda, ó Deus, de amar o Senhor. Mas chamamos porque o Senhor nos ama, ó Deus. E somos gratos, nosso Deus, e reconhecidos que o Senhor cuida dos teus filhos de uma forma especial, mais do que o amor, o cuidado e a fidelidade do Senhor sobre a criação. O Senhor cuida de nós de uma forma extraordinariamente maravilhosa. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos graças. Seja engrandecido, nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja ao teu nome, Deus Pai, ao teu nome, Deus Filho, ao teu nome, Deus Espírito. Nos rendemos, nosso Deus Trino, diante do Senhor, ó Pai, e te consagramos esse tempo de culto, assim como pedimos a tua graça, a tua bênção. Ministra, ó Deus, sobre nossas vidas o teu querer, tua vontade. Ó Deus, derrama sobre nós uma bênção, ó Deus, que alimente as nossas almas, que traga descanso, que dê sedente, que traga direção, que traga resposta, nosso Deus. Pai, dá que nesta noite nós sejamos abençoados pela Tua palavra, pelas orações, pelos louvores. Toma, meu Deus, e reveste aqueles que vão estar ministrando através deste culto. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar, meus irmãos, hoje com os nossos irmãos Márcia e Alexandre, Alexandre e Márcia. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita saudade, como igreja de Cristo, a gente está com muita saudade, mas o nosso coração, a nossa mente está sempre pertinho, Nós não nos esquecemos da igreja de Cristo em momento algum. E nós estamos afastados
de corpo, né? Mas bem pertinho, com o coração, com a mente, com as nossas orações. Receba aí na sua casa tudo que vai ser feito aqui nesta noite, a palavra de Deus, que ela chegue como cheiro suave na vida de cada um de nós. Nós vamos louvar ao Senhor, e você louve também de casa ao Senhor. Feche os teus olhos da maneira que você achar melhor. Louve a Deus também. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem, ó, vem, Senhor. Senhor, eu te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, mais um cântico. E continue louvando ao Senhor também aí de casa, tá bom?
paz a mais dor, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Céu lindo, céu
mensagem em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Essa noite nós vamos meditar e buscar o alimento, a direção de Deus para as nossas vidas, através da palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos os 2 primeiros versículos e depois os últimos versículos desse texto, a partir do versículo 53. Portanto, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler os 2 primeiros versículos e os últimos versículos. Nós ultimamente estávamos meditando em algumas parábolas de Lucas, meditamos em textos clássicos e de situações, que propiciaram Jesus a contar aquelas histórias. Nós meditamos aqui na história do bom samaritano, a história do samaritano que socorre, que usa de misericórdia e de compaixão, para com o judeu ferido. Falamos aqui da parábola da ovelha, da dracma e dos filhos perdidos, e falamos aqui também, em outra ocasião, da história, da parábola, da história contada por Jesus, da parábola do homem rico e do mendigo que morava à sua porta, esse mendigo chamado Lázaro. Hoje quero abordar um texto que fala de algumas parábolas. 4 delas são ditas só nesse capítulo 13 de Mateus. A gente não vai ler as parábolas, mas a gente vai ler um capítulo da Bíblia, o capítulo 13 de Mateus, que traz 7 parábolas, 7 historinhas contadas, 7 comparações, 7 metáforas, 7 ilustrações de eventos, de situações, de coisas do cotidiano das pessoas que o Senhor Jesus trazia, usava para explicar as coisas a respeito do reino de Deus e dos seus mistérios. Então, nós não vamos falar diretamente na parábola, mas eu quero, inclusive, incentivar, motivar os irmãos a, durante a semana, ler cada parábola e meditar nelas. Nesta noite nós vamos falar a respeito do fascínio, da atração que Jesus exerce sobre as pessoas. Jesus exerce sobre nós um fascínio, uma atração, incrível. Mas na verdade não é somente sobre nós. Jesus, inevitavelmente, ele exerce uma atração sobre todo mundo, pessoas desde antes da existência dele, Jesus já era esperado, amado e odiado. E a gente vai falar um pouco a respeito, dessa atração, desse fascínio que Jesus exerce, sobre pessoas. E na verdade, Jesus não exerce atração e fascínio, ele não chama a atenção para ele só de pessoas, mas ele chama a atenção de tronos, aliás, de pessoas, de tronos, de poderes, de autoridades, de principados e de potestades nos céus e na terra. Essa é uma verdade bíblica. E aí a gente tem o privilégio de ter uma relação com esse Deus e o privilégio, de viver essa atração, de forma positiva e abençoadora. Então vamos à leitura, meus irmãos. Capítulo 13 de Mateus. Primeiro nós vamos ler os versículos 1 e 2, que falam nesses 2 versículos um pouquinho da atração de Jesus, por um lado, e depois a atração de Jesus por outro lado. 13 de Mateus, versículos 1 e 2 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele,
ou seja, junto dele, perto dele. A Bíblia usa essa expressão ao pé de Jesus. Estar ao pé é estar pertinho. Então, um dia Jesus saiu de casa, perto do Mar da Galileia. Ele não estava na sua cidade natal, depois a gente vai ver isso. O Mar da Galileia era uma grande lagoa de água salgada, como a lagoa de Araruama, né, que nós conhecemos aqui na região dos lagos. Essa lagoa de Araruama, né, ela banha algumas cidades, Iguaba Grande, Iguaba Pequena, Saquarema, São Pedro de Aldeia, né, Arraial do Cabo, enfim. E Jesus um dia, numa cidade daquela, provavelmente Cafarnaum, ele sai de casa, porque ele fazia dali a sua base, né, seu ministério, e se dirige para junto do mar. E diz a Bíblia, irmãos, o que nós lemos é que ajuntou-se muita gente ao pé dele. E aí, por isso, ele entrou num barco e toda a multidão ficou em pé para ouvir Jesus. Isso que Mateus 13 está falando aqui, meus irmãos, isso aqui foi uma rotina de 3 anos, todos os dias, por onde Jesus andava, por onde ele se dirigia, onde ele estava. Jesus era cercado de multidões. Se a gente ler no Evangelho de Mateus, todo lugar, todo capítulo praticamente fala isso. A gente lê no final do capítulo 4, no começo do capítulo 5, quando a Bíblia vai falar do sermão do monte, né, que Jesus ajuntava multidões, vinha caravanas de cidade, multidões e multidões para estar com ele. E em todos os lugares, cidades por onde ele passava, pregando, ensinando, curando, eram multidões e multidões, atraídas por Jesus, atraídas, né, pelo que ele falava, atraídas pelo que ele fazia, atraídas pela sua forma de ser. Nunca existiu ninguém tão simples, nunca existiu ninguém tão sábio, nunca existiu ninguém tão igual a ele, né? Nunca existiu. Bem, eu quero agora convidar você que tem a sua Bíblia para a gente ler, ainda no capítulo 13, os versículos finais. Se a gente perceber aí que dos versículos 3 até o 52, né, Jesus vai contar 7 histórias, 7 parábolas. Ele vai contar a parábola do semeador e vai explicar essa parábola. Ele vai contar a parábola do joio e do trigo e vai explicar essa parábola. E aí, se os irmãos prestarem atenção, que no versículo 35, Jesus termina de contar essa história, e o versículo 36 diz assim: depois que Jesus contou essas 2 histórias e explicou para o povo essas histórias, ele vai para casa onde ele fazia uma base, né, para ele estar transitando ali pela Galileia, e eventualmente Jesus ia à Judéia, especialmente, né, em Jerusalém. Mas Jesus ficou por um tempo ali em Cafarnaum, e aí ele entra naquela casa que era a sua base, e os discípulos entram com ele e pedem Jesus para explicar a parábola do joio e do trigo. E aí Jesus explica essa parábola. Ele conta outras 5 parábolas. A parábola do tesouro escondido, né? Jesus conta a parábola da pérola escondida. Da pérola de grande preço. Jesus conta a parábola da rede, né? E Jesus, depois disso, né, no versículo 53, a Bíblia diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, chegando na cidade dele, Nazaré, os ensinava na sinagoga deles, de sorte que, preste atenção, que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Como é que pode? E disseram mais: não é este o filho do carpinteiro? Jesus, filho de José, carpinteiro, conhecido da cidade, né?
E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Judas, aliás, e Simão e Judas? E não todas as suas irmãs? A gente não sabe quantas irmãs Jesus teve, mas pela forma da Bíblia dizer, eram mais de uma e possivelmente mais de duas. Que a Bíblia fala irmãs no plural e diz todas as suas irmãs. Talvez ele tenha tido 4, 5, 6. O fato é que ele teve 4 irmãos e mais de 2 irmãs, muito provavelmente. E as pessoas conheciam cada uma dessas pessoas, conhecia a história, sabia onde morava, viu Jesus crescer, viu seus irmãos, né? E aí, lá no versículo 54 diz assim, muitos se maravilhavam disso. Mas agora no versículo 57 diz assim, ó, e tinha gente que se escandalizava dele. Quando Jesus nasceu, Simeão e Ana foram usados por Deus para falar a Maria que aquele menino era uma espada colocada. E aquele menino era um divisor da história e da vida. Porque nele estava, né, toda a bênção e maldição, a vida e a morte, a salvação e a condenação. E aí, esse Jesus que encantava, que fascinava, que maravilhava, era o mesmo que escandalizava. Por ele ser conhecido como um simples carpinteiro, daquela família. Então, o versículo 57 diz assim, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus está dizendo assim, né? Um profeta, ele não tem reconhecimento na sua terra, na sua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, santo de casa não faz milagre, né? É um ditado que a gente conhece. E aí, meus amados, olha o que a Bíblia diz. Que pena que a Bíblia diz, mas diz, e Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus é Deus de maravilhas. E Jesus é Deus Todo-Poderoso. E Jesus é o mais interessado de todo mundo de fazer maravilha na vida das pessoas. E Jesus fez muitas maravilhas por onde ele passou quando estava peregrinando aqui na terra, para ser dado entre os homens, né, como um sacrifício pelos pecados de todo aquele que crê. Mas Jesus continua fazendo maravilhas em todos os lugares do mundo. E em favor de todo aquele que clama por ele. Jesus tem misericórdia. Jesus toma a minha causa. Jesus me abençoa. Me segura, Jesus. Ele continua fazendo maravilhas. A história de Jesus é maravilhosa. E isso nos ajuda a entender o fascínio, a atração que ele exerce sobre todo mundo. Desde o nascimento de Jesus, a Bíblia conta que, assim como vieram os príncipes, os nobres do Oriente, de outros países, guiados por uma estrela, orientados por Deus, maravilhosamente chegaram até Jesus e lhe dedicaram presentes, assim também a Bíblia diz que houve perseguição, que José recebeu de Deus uma visão, que um anjo falava para ele, toma Maria e o menino e foge para o Egito, porque estão perseguindo esse menino e vão querer matar, e vão matá-lo se você não sair daqui, como mataram dezenas e centenas e milhares de crianças. E a respeito desse episódio, a Bíblia diz que em Belém se ouviu um choro como nunca, e diz a palavra que aquele choro era cumprindo uma profecia bíblica lá de Gênesis, que dizia assim, ó, era Raquel chorando a morte dos seus filhos e rejeitando, recusando, se negando a ser consolada. Mas aquelas crianças que morreram, na verdade, morreram por causa de Jesus, porque o perseguido era Jesus. Quem estava sendo procurado era Jesus. Ele mal acabara de nascer, ele já exercia esse fascínio para o bem
e para o mal. O menino, ainda jovem, com 12 anos, vai a uma festa em Jerusalém. E lá, um dia, ele se encontra, discutindo com os doutores da palavra, da lei, da Bíblia, e aqueles homens ficaram maravilhados dele, encantados dele. E aquela fama de Jesus cresceu de uma maneira, e a Bíblia diz que aquele menino ia crescendo e se fortalecendo e se enchendo de graça diante de Deus e dos homens. Jesus jovem agora surge como um fenômeno, um mestre nazareno e um jovem pregador. E ele encantava as pessoas. Uma vez uma mulher, vendo e ouvindo Jesus, ela exclamou publicamente, dizendo assim: que coisa maravilhosa, que fantástico te ver e te ouvir. E ela diz assim: bendito o ventre que te gerou, abençoado o seio que te amamentou. E Jesus olha para ela e diz assim: verdade, mas muito mais bem-aventurado é quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. E esse é Jesus, o jovem pregador, o mestre de Nazaré, esse que agora está contando as parábolas. E ele conta as parábolas, ele mesmo diz, é para confundir quem é para ser confundido, e é para esclarecer quem é para ser esclarecido. Assim como Deus dá sabedoria aos simples, Deus cega os olhos dos soberbos. Deus tapa os ouvidos dos arrogantes. Deus resiste aos arrogantes e dá graça aos humildes, diz a Bíblia. Por isso Jesus conta por parábolas. E aqui ele conta essas parábolas maravilhosas, e aí diz a Bíblia que primeiro ele conta para todo mundo, depois ele conta para os discípulos, e quando ele acaba de contar, ele vai para casa, e aí deixa assim um murmurinho, um burbúrio, uma aglomeração, uma inquietação no meio de todo mundo, porque as pessoas perguntavam assim: como é que a gente explica isso? Jesus não é filho de José, o carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Ele não é irmão de Judas, de Tiago, de Simão, de José? A gente não conhece a mãe dele, os irmãos dele, as irmãs dele, a casa dele, a história dele? Nós não vimos esse menino crescer? Esse menino não estudou, ele não saiu para estudar fora, ele não é um fariseu, um saduceu. De onde vem a sabedoria que ele tem? De onde vem a autoridade para ele falar essas coisas? E aí, meus irmãos, diz a Bíblia, que Jesus deixou eles pensando o que eles quisessem pensar. E a Bíblia diz assim: e ele queria fazer ali um monte de maravilhas. Jesus sempre quer fazer maravilhas. E sabe por que ele não fez? Por causa da incredulidade deles. Jesus não precisa provar que ele é Jesus, que ele é Deus, que ele é todo-poderoso. Ele bem sabe, como ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Mas eu não preciso provar nada para ninguém. Ele não precisa mesmo. E ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. E aí, queridos, eu queria dizer duas coisas a respeito disso que estamos falando, de Jesus. Primeiro, por que as pessoas procuram Jesus? Procuravam, procuram, se amontoavam, se acotovelavam para estar perto de Jesus, para ouvir Jesus, para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus, para viver a experiência. Por que ele fascinava, ele encantava, ele atraía e continua atraindo? Por que hoje, a gente está vivendo a pandemia, mas se não tivesse, a gente sai 6, 7 horas da noite, de 5 horas em diante, nas cidades grandes, nos domingos, final de tarde é um deserto, mas vai chegando à noite, é um formigueiro humano de gente saindo com suas Bíblias, procurando suas igrejas, é católica, é batista, é presbiteriana, é assembleana, é pentecostal, de tudo quanto é jeito,
É Jesus atraindo. Ele continua exercendo esse fascínio, essa atração. As pessoas brancas, pretas, ricas, pobres, doutores, analfabetos, continuam procurando Jesus. E na verdade as pessoas procuram a Jesus porque de alguma forma sabem que tem coisas que só encontram em Jesus. E que coisas são essas, né? Que mesmo hoje a gente só encontra em Jesus. Eu quero falar para você que algumas coisas você só encontra em Jesus. Você pode encontrar alguma aparência dessas coisas, né? Alguma pitadinha longe, né, de alguma dessas coisas em algum ser humano que é reflexo de Jesus. Mas algumas coisas a gente só encontra em Jesus. Por exemplo, sabedoria, meus irmãos. A gente só encontra em Jesus. Existe muita gente que é sábia, que é culta, e que tem bom discernimento, e que tem um dom especial, que fala, que faz, que resolve. E Deus, na sua maneira múltipla de nos enriquecer com os dons, com os talentos, com as bênçãos, para nos favorecer, Ele nos abençoou com pessoas bem dotadas de muitas formas de conhecimento e de sabedoria. Mas há uma sabedoria em Jesus, que a gente só encontra em Jesus, nos seus ensinos, na sua palavra. Há uma sabedoria em Jesus que não se discerne com o intelecto, que não se aceita pela lógica. Há uma sabedoria em Jesus que é compartilhada só com os limpos de coração, com os simples, com os puros. Como uma vez ele exclamou, orando, dizendo: graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos, e o Senhor revelou para os pobres que o Senhor quis revelar. Eu te dou graças por isso. Há uma sabedoria em Jesus que a gente só encontra em Jesus. A gente não encontra nas universidades, nos livros, nos diplomas, nos sites, no Google acadêmico. Não encontra no mundo, na sabedoria humana. Aliás, a sabedoria humana, né, ela mais confunde do que esclarece. Há em Jesus uma verdade que a gente só encontra em Jesus. E a verdade de Jesus é uma verdade que se revela, que se desvela. Ela não precisa de nada para mostrar, para ela prevalecer, para ela se mostrar, né? Para ela se prevalecer. Verdade, no grego, né, na nossa cultura, que é grega, nossa cultura oriental, ela vem de dois termos: veritas e aletheia. Veritas é aquilo que é provado por A mais B, é a verdade meio que científica. E a aletheia, que Jesus fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala: eu sou a aletheia. A aletheia é essa verdade que ela chega como a luz chega, clareia, ela chega e desvela. Se o ambiente está escuro, você não vê nada, mas acendeu a luz, pronto, você viu tudo. Jesus é essa verdade que chega e convence, chega e desvela. Desvelar é como tirar o pano que está cobrindo um objeto. E Jesus é essa verdade. Ela entra no nosso coração e tira esse pano. Ela entra na nossa vida e tira as escamas. Aí a gente passa a enxergar e entender. Em Jesus a gente encontra a sabedoria, em Jesus a gente encontra a verdade, uma sabedoria que só encontra em Jesus, uma verdade que só encontra em Jesus. Em Jesus a gente encontra uma autoridade que não encontra em ninguém, em lugar nenhum. Nem governo, nem trono, nem principado, nem potestade, nem humana, nem fora desse mundo. E Jesus tem uma autoridade, que a Bíblia diz que ele, quando fez o Sermão do Monte, por exemplo, que está lá registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele acaba de falar, a Bíblia diz que
que todo mundo ficou assim, encantado, pasmo, maravilhado. Porque ele falava com uma autoridade que ninguém nunca percebeu nos mestres de Israel, nos líderes espirituais. E Jesus é autoridade, né? E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, né? Que é autoridade, um dia, né? Em Jesus nós encontramos uma outra coisa, uma profundidade. Jesus tem um conteúdo, tem uma essência, tem uma profundidade. Jesus fala de coisas tão simples. A profundidade combina com a simplicidade, né? Jesus é tão simples, tão direto e tão profundo. E eu gosto de lembrar aqui que uma vez Jesus falando umas coisas até difíceis de ouvir, alguns de seus discípulos disseram assim: Jesus não fala assim não, sabe por quê? Se o senhor falar essas coisas que são impopulares, ninguém vai querer mais te seguir não, tá? As pessoas gostam de ouvir coisas bonitas e gostosas. Não fica falando essas coisas assim não. Aí Jesus olha para eles e diz assim: e vocês não querem aproveitar para ir embora também não? Por que vocês também então não vão embora? E aí Pedro, né, toma a palavra e diz assim: nós não vamos embora, Jesus, porque ninguém fala igual o Senhor. Só tu tens as palavras da vida. E nós vamos para onde? Nós vamos seguir quem? Essa é a profundidade de Jesus. Jesus é profundo. Jesus é sábio. Jesus é verdadeiro. Em Jesus nós estamos diante da autoridade. Mas mais do que isso, nós encontramos em Jesus abrigo e conforto. A fortaleza que a gente precisa quando a gente carece. Em Jesus a gente encontra abrigo e cuidado. Ele é o bom pastor. Ele é a fortaleza. Jesus é o bom pastor. O pastor é a figura do cuidado. É a figura do cuidado. Mas o mais impressionante que a gente só encontra em Jesus é o amor de Jesus. O amor de Jesus a gente não encontra em outra coisa. A gente encontra o amor de Jesus através de outros cuidados, mas a gente encontra só na nossa relação direta com Jesus um cuidado e um amor e uma experiência assim maravilhosa, né, de amor, que a gente não encontra nem lidando com uma pessoa usada por ele, porque esse amor é ministrado sobre nós através de irmãos e irmãs. Mas só em Jesus a gente encontra a plenitude do amor de Jesus, porque nenhum de nós consegue portar e transmitir a plenitude do amor de Jesus. A gente pode transmitir uma gotinha, e uma gota só é maravilhosa, um pedacinho só é fantástico, uma coisinha de nada é incrível, mas a plenitude desse amor a gente só encontra diretamente nele e com ele. Está nele. Ele divide, né? E continua cheio de amor. E isso é o que mais encanta em Jesus. O seu amor, a compaixão, o carinho, o cuidado de Jesus, a maneira graciosa como ele olha, sem julgar, sem desqualificar, sem desmerecer ninguém. Ninguém. Aliás, essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para nos salvar, e salvando, Ele demonstra esse amor sem igual. Tem um hino do cantor cristão que diz assim, né? Ó, não tens ouvido do amor sem igual? Do amor que o teu Deus tem por ti? Do amor que levou o seu Filho a entregar para os salvos comprar para si? Ó, crê neste amor sem igual. Então, por que as pessoas procuram Jesus?
porque de alguma maneira elas estão convencidas que tem coisas que satisfazem a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência, que a gente só encontra em Jesus. Só em Jesus. Mas aí eu quero pensar outra coisa com você. Assim como nós procuramos em Jesus e encontramos em Jesus o que procuramos, Jesus também procura em nós. Sabia que Jesus também procura em nós? Procura em você e em mim? Eu falei aqui de algumas coisas, né, das muitas coisas que eu poderia falar, que a gente só encontra em Jesus. Agora tem coisas que Jesus procura em nós e a gente precisa estar ciente disso, e eu quero te tornar bem ciente disso. Eu quero reforçar isso, né? Que tem coisas que Jesus procura em você, tem coisas que Jesus procura em mim. Por exemplo, aqui a Bíblia diz que Jesus queria fazer ali, não só contar as histórias, não só abençoar com suas palavras, mas Ele queria transformar vidas, Ele queria transformar estruturas. Jesus queria fazer ali sinais e maravilhas, e a palavra diz no versículo 58 que não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se é uma coisa que Jesus observa nas pessoas, é a fé ou a incredulidade. E nesse caso aqui, infelizmente, Jesus viu ali tanta gente incrédula, que ele simplesmente ele entendeu que não era caso, né, de desperdiçar a sua graça. Jesus não desperdiça a sua graça, meu irmão, minha irmã. Ele não desperdiça. A graça dele nunca é em vão. O sacrifício nunca é em vão. O seu agir nunca é em vão. A sua palavra nunca é em vão. A Bíblia diz que a palavra dele nunca volta vazia. Ela sempre faz o efeito que ele quer que ela faça. E é por isso que Jeremias pregou 50 anos e ninguém se converteu. E é por isso que Jonas pregou, desculpa a expressão, mal e porcamente. E todo mundo se converteu. Porque não é Jeremias, não é Jonas, é Deus que cumpre o seu propósito na palavra. E sabe algumas coisas que Jesus procura nas pessoas? Em você, em mim e você? Primeira coisa, Jesus procura fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E que é galardoador, abençoador, premiador de todos os que o invocam, de todos os que o buscam. Jesus procura em nós fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar. E algumas vezes Jesus ficou impressionado com a fé de algumas pessoas. Uma vez, ele estando, Mateus 13 vai dizer, no lugar mais longe que ele tinha ido, lá no extremo norte do seu país, lá nas proximidades de Tiro e Sidom, uma mulher estrangeira, de origem sírio-fenícia, encontra com Jesus, e Jesus a princípio faz pouco caso dela, ela insiste, Jesus fala assim, por que você está me incomodando? Você não sabe que não é justo a gente tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E essa mulher cheia de fé diz assim, eu sei, Senhor, é verdade. Mas o Senhor sabe também que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, não sabe? E é por isso que eu estou aqui. Aí Jesus, diz a palavra que Jesus fica impressionado com a fé daquela mulher. E ele diz assim, parabéns. Era isso que eu queria tirar de você. Aliás, Jesus sempre quer tirar o melhor de nós, né? Ele sempre quer explorar, no bom sentido, aquilo que nós temos de melhor. Uma coisa legal dos amigos é que os bons amigos plantam em nós e regam em nós coisas boas. Não é? Se você vive alguma amizade que não te faz uma pessoa melhor, muda, troca, sabe? Não sustenta essa amizade, não vale a pena. Amizades
é para plantar e tirar de nós o melhor. E Jesus é um amigo sem igual. Então, Jesus vendo aquela mulher, Jesus tira dela o melhor dela e Jesus diz assim: parabéns, filha. E ele fala assim: nunca vi nem em Israel, que aguardava tanto Messias, né? Que era tão crente, nunca vi uma fé igual dessa mulher. E outra vez com outro estrangeiro, um oficial romano, um centurião romano, que pede para Jesus ir lá curar sua filha, e alguém chega e fala assim: ih, rapaz, nem incomoda Jesus, a menina já até morreu. Aí Jesus diz assim, e esse homem, aliás, diz assim: Jesus, eu não sou digno nem que o senhor vá na minha casa. E olha que ele morava num palácio, irmãos. Ele não era um pobre coitado, um assalariado de salário mínimo. Ele disse assim: a minha casa não é digna, eu não sou digno, mas eu sei que se o senhor falar uma palavra, minha filha vai ficar curada. Aí Jesus fala assim: caramba, estou impressionado, nunca vi um judeu falando isso. Eu queria tanto ouvir dos judeus isso, queria tanto ouvir dos crentes isso, né? Nunca ouvi. Eu ouvi a primeira vez de uma mulher estrangeira, agora desse homem estrangeiro. Jesus procura em nós fé, e Jesus viu ali incredulidade. Jesus procura em nós verdade, sinceridade, um coração verdadeiro. Jesus procura em nós obediência. E Jesus procura em nós um abrigo. Assim como nós procuramos abrigo nele, ele procura abrigo em nós. Ele mesmo fala: eu estou à porta batendo. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu bato em outra. Mas ele continua procurando abrigo nos corações, batendo de porta em porta. Que Jesus é esse, meus irmãos? Esse é o Jesus do Evangelho. É o Jesus que aqui no capítulo 16, logo seguido aqui no Evangelho de Mateus, ele chama os discípulos, leva para um lugar bem longe e lá pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o que as pessoas acham de mim? E aí eles dizem: ah, Jesus, eles acham que sou alguma pessoa importante, um profeta, é a reencarnação, é João Batista, Jeremias, é um dos profetas. Aí Jesus diz assim: ah, tá. Uhum. E vocês? Acham que eu sou quem? O quê? O que vocês pensam de mim? E aí Pedro, sempre Pedro, né? Tomando a palavra, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que o Senhor é. E Jesus fala assim: parabéns, Pedro. Parabéns, meu amigo. Você não falou com a inteligência humana, não. Não foi a sua sabedoria, o seu intelecto que te convenceu disso, não, Pedro. Você está convencido pelo Espírito, meu amigo. Parabéns. Parabéns. Meus irmãos, sabem que às vezes nós parece que temos um outro Jesus, um Jesus da nossa cabeça, um Jesus da nossa criação, assim como os judeus tinham o carpinteiro. Às vezes a gente fica com a ideia de Jesus, o Jesus da nossa religião, né? E aí me perdoe falar assim, mas o melhor lugar para você ter uma opinião sobre Jesus não é nas igrejas. Não é nas igrejas. Desculpa se você quer morrer ou me matar por estar falando uma coisa dessa. Mas não é na igreja. Primeiro, você encontra um bom testemunho de Jesus nas Escrituras. E depois é na sua relação com Ele. Sabe? Você não pode ficar só na experiência dos outros. E só no que os outros falam de Jesus. Você deve ter a sua própria experiência na palavra. E você deve ter a sua própria experiência de relação com Ele. Sabe? Jesus continua atraindo pessoas. Ele diz que
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele seja levantado. E quando ele for levantado da terra, ele vai atrair a todos. Agora não são mais muitos, são todos a ele. Primeiro ele diz isso em João 3,14, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, Moisés pegou uma vara de bambu assim, amarrou uma cobra com uma vara assim, e pendurou aquela cruz com uma cobra. E todo mundo que era picado de cobra olhava para aquela cruz e ficava curado. E Jesus diz assim, como Moisés fez isso, importa que ele seja levantado da terra, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse é o texto de João 3, de 14 a 16. Em João 12, versículo 32, a Bíblia diz assim, né? Que quando ele for levantado da terra, Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei a todos para mim. Todos. Ele está atraindo, ele está juntando as ovelhas, ele continua atraindo. Alguns se maravilhando, e outros zombando e escandalizando. De que lado você está? O que você procura em Jesus? O que você só acha nele, lembra? Agora, nessa noite, eu te falei que ele também procura em você, em mim. O que ele acha? O que ele acha? Ele está procurando fé. Ele está procurando sinceridade de coração. Uma relação sincera. Um relacionamento verdadeiro. Ele está procurando comunhão. Ele está procurando abrigo. Não que ele seja carente, mas ele está procurando os dele, entendeu? Ele está juntando as ovelhas. E uma hora ele vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, os maus dos bons, os justificados os justificados para a salvação e os justificados para a perdição. Que seremos justificados. E a nossa missão, meus amados, é desfrutar de Jesus e compartilhar de Jesus. Jesus está aí para ser desfrutado e Jesus está aí para ser compartilhado. Jesus está aí para você curtir e também para você mostrar com as suas atitudes, mostrar pelo Evangelho, dar testemunho de Jesus. A vida cristã é isso, o discipulado é isso, e o nosso desafio é esse. Que Deus nos dê graça para cada dia mais vivermos o Evangelho e sermos mais atraídos por Jesus. Mais atraídos por Jesus. Se é uma coisa que todos nós devemos desejar, como um nenenzinho faminto deseja o leite materno, nós devemos desejar cada dia mais, é sermos atraídos por Jesus. Que Ele nos dê essa bênção, né? Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Jesus, nós queremos, Deus, sermos mais atraídos por Ti mesmo, Deus. Nós oramos para que o Senhor nos atraia cada dia mais para a Tua cruz, porque ali nos reconhecemos, ali reconhecemos o nosso lugar, a nossa condição, a inimizade que foi desfeita ali, e a amizade, a aliança que foi feita na Tua cruz. Nós queremos cada dia mais sermos atraídos pelo Teu amor, para vivermos esse amor e compartilharmos esse amor, para olharmos com compaixão, com amor, com graça, com misericórdia para os Teus semelhantes e nossos semelhantes, para os Teus inimigos e nossos inimigos. Nós queremos ser atraídos por essa amizade,
verdadeira, nós queremos ser atraídos por essa sabedoria, nós queremos ser atraídos por essa simplicidade, por essa humildade, por essa humanidade. Nós queremos ser atraídos pelas tuas maravilhas. Dá-nos esta graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Jesus se posicione por Jesus. Permita que Jesus cada dia mais conquiste o seu coração. E cada dia mais dedique o seu coração e sua vida a Ele. Não tem outra coisa, né? Mais digna, mais honrosa, mais abençoadora. Nós vamos ouvir um pouquinho mais de música, né? A Gisele vai colocar o hino 380. A Gisele vai estar postando aí para você ler e a gente matar a saudade dos nossos cultos, né? Dos nossos hinos 380 do cantor cristão, tá? Meus irmãos, na semana passada eu tinha pedido orações aqui, né, pelo irmão Fortunato, e aí aprove o Senhor chamá-lo, né, promovê-lo na segunda-feira mesmo. Nós, essa semana, com tristeza, nós sepultamos nosso irmão José Fortunato da Silva, irmão querido, diácono dedicado dessa igreja. E irmão Fortunato não carece mais das nossas orações, mas a irmã Cleonice carece, a Dilma carece, a Deise carece, a Drusila carece, os netos e bisnetos carecem, né, das nossas orações, por conforto, por consolo, né, de Deus, por causa dessa perda, né, inigualável, irreparável. É isso, é com tristeza, mas também com leveza, que eu estou aqui dizendo, né, que o irmão Fortunato foi promovido, já recebeu a coroa dele, né? Como eu costumo dizer aqui, né, já atravessou o rio. E a gente está indo para lá, né? Qualquer dia desse a gente se encontra. E já demos um até breve para o nosso irmão. É isso. O irmão Márcio vai vir cantar para nós. Pega seu microfone. Isso. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão. Convido todos vocês aí de casa, pegue o seu cantor cristão e vamos louvar a Deus, né? Vem, Xane, me ajudar a louvar a Deus. Bora, Xane, bora trabalhar. Vamos trabalhar, é conhecido. Esse louvor parece muito com a irmã Vânia, né? A irmã Vânia ama esse louvor, né? É o seu hino preferido, irmã Vânia. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino preferido seu, tá bom? Qual adorno desta vida? É o amor. É o amor. Qual adorno desta vida? É o amor. Se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, com suspeitas não se alcança, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, os mostremos tolerância.
Muitas vezes a arrogância nos chama do amor, ainda quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irar remor furioso, mostra amor, mostra amor. Não te deixes por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho, deixe amor, deixe amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém. Uma ótima semana para cada um de nós, que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana abençoada por Deus. E em breve nós estaremos juntos, né? Como eu falei no início, nós estamos separados, mas os nossos corações, a nossa mente, as nossas orações estão sempre perto, né? Nós sempre oramos um pelos outros e é isso que nos sustenta, né? Que nos faz de pé. Tá bom, irmãos? Uma ótima semana para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.